Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto de teatro. Isso mesmo, se você chegou agora e não está entendendo, eu sou a professora de teatro aqui, junto com uma grande equipe de grandes profissionais e cada um trazendo o seu trabalho, trazendo o seu conhecimento, trazendo muitas informações do teatro. Então, se você gostou, continua, veja os outros vídeos, compartilha, assina esse canal, né? Se inscreve nesse canal e fica aqui com a gente para receber muitas informações. Coloca lá o sininho, põe o sininho lá para você poder receber todos os vídeos novos e as informações novas que estão acontecendo por aqui. Porque, por enquanto, nós vamos fazer teatro dessa maneira, nós vamos ter aula dessa maneira, tá? Depois, espero que logo a gente se encontre para as nossas aulas presenciais. Mas vamos aguardar um pouco mais. Bom, e aqui, né, esse é o momento onde a gente fala muito sobre diversos assuntos. Eu tô tentando trazer várias séries de vídeos aqui, trazendo o trabalho, os bastidores do teatro, o passo a passo, os profissionais, né, o que cada um traz com o seu trabalho, o que acontece, o passo a passo bem detalhado para você que não sabe o que acontece nos bastidores, conhecer um pouquinho, tá? Então, se você gosta de teatro, aproveita que os vídeos estão bem legais, tá bom? Bom, vamos lá. Nós estamos falando, essa aqui já é a parte 2, tá, gente? A gente tá falando sobre o trabalho de mesa e eu tô explicando o que significa esse trabalho de mesa, pra que serve, pra onde vai, o que significa tudo isso, tá? Provavelmente você já ouviu falar em trabalho de mesa, porque é um trabalho que é, né, geralmente é bem falado, né? Às vezes na televisão fala um pouco, tal. Então, se você ouviu, você já pode saber um pouquinho mais. Se você não ouviu, esse é o momento de você aprender, tá bom? E esse então é o vídeo da segunda parte desse assunto. Então, se você quer conhecer um pouco mais, volta lá no começo para não, que já tá um passo a passo seguido assim, tá? Que aqui eu só vou dar continuidade no trabalho de mesa. Bom, e aí, no trabalho de mesa, só para poder trazer um pouco, como eu falei, a gente tem essa situação onde a gente vai conhecer o texto, né? E para você que não conhece, né, nunca foi, né, não teve um trabalho de mesa ou nunca fez uma leitura de um texto de teatro, né? Eu queria trazer esse aqui, uma estrutura, né, para vocês conhecerem a estrutura do texto, tá? Bom, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Desse livro aqui, ó. História de Lenços e Ventos, tá? Do Ilo Krugli, tá? É uma peça renomada, uma peça muito conhecida. E eu resolvi trazer só para a gente poder conhecer a estrutura desse texto, como funciona, que não é como um livro normal, onde a gente tem, ou como uma poesia, que tem outra estrutura. Aqui é de uma forma diferente, tá? Então, só para vocês conhecerem mais ou menos, lógico que não são todos desse jeito, mas no geral é dessa maneira, tá? Bom, então no trabalho de mesa, que é onde a gente vai conhecer essa obra, né? Primeiro a gente geralmente tem uma introdução explicando quem são os personagens. Em alguns casos vem só o nome de cada personagem, talvez a idade e algumas características. Outros só vem o nome e a gente vai descobrindo as características daqueles personagens lendo a obra, tá? Nesse caso, a gente tem um passo a passo mesmo, né? Um pouco do que representa cada personagem, ó. Eu vou colocar aqui e eu vou ler um pouquinho para vocês, ó. Conhecendo os personagens. Então vamos lá. Aí tem os personagens Azulzinha, Papel, Rei Metal, soldados, né? E aí só pra gente poder entender o que esses personagens são, tá? Ó, lencinhos pequenos, que são os personagens, tá? Alegres ou tristes, medrosos ou arrojados. São crianças coloridas que querem brincar de seda, algodão, lã, transparentes, brilhantes, foscos, lisos ou desenhados. Vou pegar um outro personagem só pra gente ver. Soldados, né? Como que é esses soldados?
pedaços de metal, alumínio dobrado que batem em movimento, máquinas obedientes às ordens do rei metal mau. Então, a gente, né? Vamos lá pegar o rei metal mau. Marionete grande de metal representa o poder autoritário, com características de ditador. Há muitos soldados à sua volta. Percebe que ele já traz uma característica do que é cada personagem, né? Bom, aí a gente vai virando a página, ó, preparando o cenário. Esse é o momento onde a gente vai descobrir o que esse autor preparou, como foi que ele idealizou essa obra, o que ele construiu, e ele traz as características do cenário. Isso também, gente, não acontece em todas as obras, em todos os textos, tá? Às vezes vem só a fala, né, a história ali, e você tem que criar na sua cabeça o que você acha que para você é o cenário daquela obra, tá bom? Mas nesse caso aqui a gente tem já explicando como é o cenário. Eu vou dar uma lida só para vocês verem. O cenário será construído pelos atores na primeira cena. Panos coloridos, cordas e lenços, um guarda-chuva velho, bacia, balde, regador velho, caixas, pneus e outros elementos de sucata vão construindo o quintal, que será o quintal da memória de cada um. A indicação de mudança do espaço da ação pode ser feita por um elemento novo, que simbolize aquele novo espaço, ou pelo uso de apenas uma parte do palco. Antes do espetáculo, deverá ser construída a caixa estratosférica, uma simples caixa grande de papelão que possa ser suspensa por cordinhas, como um secador de roupas. Nada impede que outras soluções surjam para a caixa estratosférica. Então você percebe que ele dá uma base, olha, a gente já tem algumas informações importantes para construir esse personagem, esse cenário, né? Essa história, essa obra. Então isso é bem legal. E ele vai mais além, tá? Ele vai dando características também dos figurinos, da maquiagem, né? Da música, o que pode ser. É óbvio que nada é obrigatório, você não precisa seguir, mas isso aqui já é uma boa base para a gente poder começar o trabalho, já é meio passo andado, né? E aí ele vai falar, ó, os figurinos, como é que funcionam esses figurinos? Os figurinos de tecidos coloridos deverão ter unidade e manter a neutralidade, para que os atores possam assumir diversos personagens. Então isso é um ponto legal. Maquiagem, uma leve máscara branca e com os olhos e bocas acentuados, será o suficiente para teatralizar os rostos, neutralizar o comum e reforçar a expressão. Música. Poderá ser feita por violões, flautas, instrumentos de percussão ou por instrumentos improvisados. Então, olha que legal. Até agora a gente não sabe da história, mas a gente já conheceu os personagens, conheceu a base dali do que aquela obra pode nos trazer, de cenário, né? De figurino, enfim. E aí a gente começa a conhecer, né? Daí nós vamos para a história mesmo. Iniciando o espetáculo. Bom, aqui nós vamos começar o espetáculo, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Iniciando o espetáculo, tá? Aqui a gente vai conhecer a história. Não vou ler tudo, claro, porque a gente não vai ter tempo suficiente, mas só um comecinho, só para você ficar com vontade de ir atrás desse livro. O público deve ir entrando e os atores se aproximando das crianças, pedindo que elas se sentem perto do local onde se desenvolverá a ação. Depois, os atores levam para o palco todos os materiais do espetáculo, mostrando os objetos com a preocupação de saber qual será o uso que vai ser dado a eles, fazendo perguntas. Será que com estes jornais velhos se pode fazer teatro? E essa bacia com água, será que serve para fazer teatro? Já viu alguma história com guarda-chuva velho? Tudo isso muito rápido até formar cenicamente o quintal. Objetos jogados à direita, à esquerda, varais, panos grandes pendurados. Depois de criado, em conjunto com o público, os atores acham em meio a esses objetos uma mala com bonecos. Eu não vou continuar, porque esse é o momento onde os bonecos vão começar a dar vida, né, para essa história, para essa obra. Então, se você gostou, tem curiosidade, dá uma olhadinha nesse livro aqui, vai atrás, porque ele é uma história muito bonita. E, geralmente, esse trabalho de mesa começa, né,
com esse passo a passo, o conhecimento de cada coisa, de como funciona cada coisa. Mas eu vou fazer a parte 3 para vocês e a gente vai continuar falando um pouquinho mais desse livro e também sobre o trabalho de mesa, tá bom? Até mais, fica com a gente!